Meus irmãos, paz do Senhor. Por favor, tomem seus assentos. Fique à vontade. Eu quero agradecer aqui ao pastor presidente, pastor Clementino, e à mesa diretora pelo espaço a mim concedido para a exposição da Palavra de Deus. Sou grato a Deus por ter a chance de compartilhar o dom dele com a igreja hoje aqui. Hoje eu quero meditar com vocês no livro dos louvores, especificamente no poema de número 42 dos Salmos. Então eu quero pedir para você abrir a sua escritura, Salmo de número 42. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 11. Assim como o servo brama pelas águas, assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Meu Deus, dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Este é um salmo bem conhecido de todos nós. O texto que nós acabamos de ler, ele revela um provável líder espiritual exilado numa terra distante, muito distante, com reações favoráveis e com reações não favoráveis. Mas o que eu quero falar hoje não se trata de realçar tristeza, nada disso. Eu não quero falar sobre tristeza. Eu só quero dizer para você que os teus olhos não podem estar voltados para circunstâncias, porque é exatamente o que esse texto vai me dizer ao longo da sua mensagem. Os nossos olhos precisam estar fixados em Deus. É assim que nós vamos caminhar um pouco aqui, tá? Então, este salmo me traz uma lição central. Qual ela é? A atenção do cristão deve estar voltada a Deus e não para as circunstâncias. É aí onde deve estar os nossos olhos, as nossas convicções, tá? Então, ter em mente, nós precisamos ter em mente que o essencial não é ter olhos nas circunstâncias, mas o essencial é que a nossa fé esteja em Deus. Eu quero destacar hoje aqui com vocês 3 atitudes com as quais os cristãos ou o cristão deve manter a sua atenção em Deus. Tá? Primeiro, do verso 1 ao verso de número 4 do Salmo, desse poema, do Salmo de número 42. O cristão mantém a sua atenção em Deus quando busca nele estreitar o relacionamento. O cristão mantém a sua atenção em Deus quando busca nele estreitar o seu relacionamento.
por isso que eu disse a princípio a você: os seus olhos devem estar fixos no Criador, não nas circunstâncias, não nas coisas que nos rodeiam. Então o texto diz assim: assim como o cervo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O líder espiritual, provavelmente Davi, ele descreve aqui o seu estado, e ele utiliza a figura de um animal, um cervo, que ele brama em busca de beber água que corre do riacho. E embora esse animalzinho, esse cervo, seja capaz de absorver muita água na sua ação que hidrate o seu organismo, a água para este cervo vai muito mais além do que sede. A relação do cervo com a água vai muito mais do que a sede. Muito mais do que a sede. E como isso vai muito mais do que a sede? Porque o cervo precisa da água não apenas para beber, mas para se banhar. Porque à medida que ele não se banha, se ele ficar muito longe dessa água, o seu corpo vai emitir muitos odores. E esses odores emitidos pelo seu corpo atrai os seus predadores e o faz ele presa mais fácil. Então a água para o cervo vai muito além de saciar a sua sede. Ela também tem para ele uma relação de proteção, de proteger a sua vida, de dar segurança. E é dessa forma que o salmista clama, pedindo socorro ao Senhor, pedindo socorro ao Deus que não só mataria a sua sede, mas que também o protegeria enquanto ele estivesse numa terra distante, em que ele não pudesse entrar na casa do Senhor, em que ele não pudesse fazer louvores com a turma que ele estava acostumado a fazer. Então este é o grito em que faz o salmista no Salmo de número 42. Assim como o cervo deseja beber a água do riacho, eu quero beber de ti, meu Senhor, meu Deus. Não só beber, eu quero dar goles profundos do Senhor na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí uma pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E a gente percebe de forma muito clara que o salmista ele continua descrevendo o estado de sequidão em que ele se encontra, atrelado ao desejo de matar a sua sede, numa única fonte que é capaz de saciá-lo: Deus. Deus é a única fonte que é capaz de saciar a nossa sede. E é por isso que eu repetidamente vou dizer a você, sem medo de me cansar e repetir, que os teus olhos não podem estar fixados nas circunstâncias que estão ao seu redor. Fixe os seus olhos em Deus, porque Antui Devá Sobiou, Ele é a única fonte que pode saciar a sede da nossa alma. É a única fonte. E ele faz uma pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Será que eu vou conseguir beber mesmo esta água? Será que eu vou conseguir mesmo estar na presença do Senhor? Será que eu vou voltar novamente ao templo que eu era acostumado a ir? Será que eu vou voltar a cantar aqueles louvores que eu estava acostumado a cantar? Será que eu vou liderar o grupo de louvores? É isso que ele está perguntando aqui. Será que eu vou fazer isso de novo? A resposta é: sim, você vai fazer isso de novo. Essa é uma resposta afirmativa. Aqueles que mantiverem a sua atenção voltada para Deus alcançarão essa dádiva. Sempre alcançarão essa dádiva. Quem tiver sede tem que beber em Deus. Me lembro de Jesus no último dia da festa. Ele se coloca de pé, abre os braços e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba.
Quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Eu achei espetacular a frase do Cristo, porque ele amplia aquilo que ele havia dito à mulher no poço de Jacó. A mulher no poço de Jacó, ele disse: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aqui ele amplia, ele disse: você só não terá apenas mais sede, mas você vai ser um rio que vai transbordar para outras vidas. E é por isso que você não pode ter os olhos fixados nas circunstâncias. Tenha os olhos fixados em Deus, porque vai servir a sua vida para outras pessoas também beberem através de você. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Além de uma decadência espiritual mostrada por esse líder religioso, a gente vê aqui que a fé dele é afrontada. E isso me parece que traz a ele uma dificuldade muito grande na sua fé. E ele diz de forma muito clara aqui: olha aqui o cardápio deste homem. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Todo o episódio condiciona esse homem a uma dieta. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante toda a sua dieta, as pessoas estão batendo na porta dele e perguntando: onde está o seu Deus? Isso aqui é uma afronta. Essa afronta que fazem ao salmista é que produz nele essa tristeza, esta angústia. E ele diz que ele se alimenta todos os dias com lágrimas. O pão diário dele era lágrimas, tá? E eu vou dizer para você, é claro que essa aqui não é a dieta que Deus quer para nós. Essa não é uma dieta que nós cristãos devemos utilizar, mesmo num cenário onde há opressão da fé. Esta não é uma dieta. Davi diz assim: a minha alma se farta com tutano gordo, não com lágrimas, mas com tutano gordo. Ele faz uma dieta deliberada de lágrimas, e a tristeza dele é inflamada porque o seu adversário afronta o seu Deus. Não afronta a ele em particular, mas afronta o Deus a quem ele serve. E eu pergunto a você: será que isso também nos incomoda nos dias atuais, quando afrontam o Deus a quem nós servimos? Ou nós ficamos ociosos, indiferentes, quando afrontam o nosso Deus? Mas Davi, quando se afronta o Deus a quem ele serve, ele certamente se perturba em si, aquilo incomoda, e eu espero também que a igreja de Erna esteja incomodada quando afronta o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos estar incomodados. São assaltos violentos aqui, suficiente para transtornar a vida desse servo de Deus, não fosse sustentado pelo Espírito Santo no grau de força produzida pelo Espírito Santo, não a sua força pessoal, uma força produzida pelo Espírito Santo, porque nós não temos força, a nossa força vem de Deus, vem do Senhor. As minhas lágrimas, a minha dieta, produzida por causa dos escárnios que o meu adversário faz com a minha vida. Onde está o seu Deus? Onde ele está? O que ele está fazendo? Por que ele não te atende? Nós não podemos viver essa lamúria. Essa não é a dieta que Deus quer que façamos. A dieta que Deus quer que façamos é que, independente das circunstâncias, a gente esteja pronto para celebrar o seu nome. Mesmo na tristeza, na doença, na angústia, na dor, na falta do ente querido, nada disso pode mudar
a confiança que eu tenho no Deus a quem eu sirvo. O cristão mantém a sua atenção em Deus quando busca nele estreitar o seu relacionamento. Quando a gente estreita o relacionamento com Deus, a gente não muda, a gente melhora. Não muito raro a gente escuta até líderes dizer: hoje não dá mais para pastorear. Deus me livre de ser um pastor. Não dá para ser pastor mais nos dias atuais. Está muito difícil pastorear, está muito difícil lidar, o povo está muito ruim, não sei o que, são tantas lamúrias, são tantas reclamações. Quando a gente olha para as circunstâncias, mas quando a gente olha para Deus e busca nele estreitar o relacionamento, a gente muda o pensamento assim: vai dar tudo certo, porque o Senhor Deus está comigo. O Senhor Deus está na minha vida. E ele diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois ainda eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão festejava. O salmista inicia o trecho desse poema trazendo uma memória dos fatos da sua vida relacionada a Deus, esvaziando os bolsos da sua vida. Ele disse assim: eu não quero saber da circunstância, eu quero saber de quando eu ia para a casa dele. Eu quero saber de quando eu assumia a minha vida para celebrar o nome do Senhor. Eu não quero saber dos problemas que me circundam ou me cercam. Eu quero saber que Ele me deu uma voz para cantar louvores ao seu nome. É disso que eu me lembro, é isso que me alimenta, é isso que me faz. É por isso que Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque é lá onde eu tenho liberdade de festejar ao Deus a quem eu sirvo. Uma outra questão que me chamou bastante atenção quando eu li esse texto é que ele diz assim: derramo dentro de mim a minha alma. E é claro que Davi está aqui com o coração voltado para a oração, quando ele diz: eu derramo dentro de mim a minha alma. Ele está buscando os seus. Dentro deste episódio de distância da tua terra natal, exilado em um país onde recebe afrontas diárias, dizendo: onde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é Ele? Veja o que são as coisas que estão acontecendo, olha os episódios ao seu redor. Mas mesmo diante dessas circunstâncias e problemas que ele está vivendo, expatriado, ele derrama a sua alma, o seu coração está voltado para Deus, e a sua alegria está atrelada à insatisfação do seu estado perante a sua vida atual e o passado. É isso que o alimenta. Olha, eu não era assim. Outro dia eu disse na congregação do Jardim São João, as pessoas quando eram novo convertidos, você dizia para eles: pula daqui, ele. Vamos ficar aqui orando 3 horas? Bora. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos para a praça? Vamos. Olha, hoje precisamos ficar mais tempo aqui? Vamos. O culto vai... Hoje eu vi um pastor Clementino dizer assim: olha, talvez o culto... Ele não afirmou, né? Mas disse: talvez o culto vai até as 22 horas. Mas em alguns lugares, as pessoas já estão olhando para o relógio, porque certamente não vão dar a menor importância em muitos casos, e vão embora. Viram as costas e vão embora, sem nenhum respeito a quem quer que o seja. E ele faz uma comparação daquilo que ele era e daquilo que ele é nesse momento, e ele diz assim: eu derramo a minha alma dentro de mim, pois eu havia ido com a multidão, eu estava com o povo, eu ia para lá e a minha única preocupação era celebrar o meu Senhor, era louvar o seu nome, era engrandecer o nome do Senhor. Ele tem essa insatisfação. Eu não sei se você tem, mas muitas vezes eu tenho satisfação comigo mesmo. Daquilo que era, daquilo que possivelmente possa ser aqui. Eu não sou um crente saudosista, eu não sou alguém que vive do passado, mas hora ou outra a gente precisa fazer um paralelo lá no passado do que éramos
e aquilo que estamos vivendo a vida hoje, para que a gente possa fazer como o Salmo nesse poema, derramar a nossa alma diante do Senhor e pedir e lembrar: olha, eu havia ido com a multidão, eu tinha prazer de ir ao culto, eu tinha prazer de cantar, eu até pedia para Deus: está tão bom aqui, Senhor, por que a gente não fica um pouco mais? Né? Mas hoje, às vezes a gente vê o contrário, pessoas que querem que terminem antes, enquanto a gente quer ficar um pouco mais. Um pouco mais. Então, o cristão mantém a sua atenção em Deus quando busca estreitar o seu relacionamento com Ele. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Então eu quero convidar você a aplicar como você era no passado, como você está agora, como era o seu primeiro amor e como você está agora. Segunda lição que esse texto bíblico me traz: o cristão mantém sua atenção em Deus quando nele confia. Confiamos em Deus? Sim ou não? Confiamos em Deus? Porque está abatido a minha alma. Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. É nítido para nós, salta aos nossos olhos o texto em ver que há um conflito interno neste homem. Tem um conflito dentro dele, muito claro aqui. Ele está sofrido com relação à sua fé. Ele confia, evidentemente, nas promessas de Deus. Ele deixa claro isso daqui. Ele é armado pelo Espírito Santo de uma energia invencível. Ele deixa isso muito claro aqui. Uma energia proposta pelo Espírito Santo, e entenda a energia não como seitas entendem a energia, entenda a energia como o poder de Deus, tá? Eu vou mudar essa expressão, ao invés de eu falar energia, eu vou falar poder de Deus, tá? Para não dar nenhum subsídio ou nenhuma segunda intenção. Entenda como poder de Deus, tá? Ante o poder de Deus, há aqui também a natureza pecaminosa se opondo ao mesmo tempo, que incita o seu coração à imbecilidade, a uma covardia. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba em mim? Aqui um desânimo, uma inquietude que assalta os corações dos homens em todo o tempo, e ninguém está imune a isso. Nenhum cristão tem imunidade ao processo depressivo, por exemplo, ao processo de ansiedade exacerbada. Nenhum de nós temos imunidade a essa questão do mundo em que nós vivemos. Mas Davi, ele dá aqui um remédio, ele adiciona o remédio. E qual é o remédio? Espera em Deus. Esse é o remédio. Espera em Deus. E aqui é onde ele mostra a sua confiança em meio às angústias da vida. Muitos problemas e conflitos teremos, mas repito, você não pode olhar para as circunstâncias, você olha para Deus, porque Ele é o remédio que cura as enfermidades. Ele é o remédio que cura as angústias. Então o cristão mantém sua atenção em Deus quando nele confia. Há uma frase de João Calvino que diz assim: indubitavelmente a melhor forma de vencer Satanás consiste em não sairmos para fora de nós mesmos, mas sustentarmos um conflito interno contra o desejo do próprio coração. O coração quer expor e sair fora, entrar em desespero, tá? Então eu não quero que você recue ante as aflições da vida, entre os conflitos internos. A melhor forma de vencer é ficar dentro de você mesmo, porque dentro de você mesmo
habita o Deus Espírito Santo. Ele vai te ajudar, com certeza. Então o remédio é claro: espera em Deus. E por que devemos esperar em Deus? Porque já sabemos o resultado, e ele diz isso de forma muito clara: espera em Deus, ó minha alma. Perceba a segurança que ele tem e a relação que ele tem com esse Deus. Espera, ó minha alma, porque te perturbas em mim. Espera em Deus. Por quê? Pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera, porque ainda você vai louvar. E uma expressão futurística mostra que a boca do salmista está emudecida. Espera, ele está calado, ele está emudecido, mas vai chegar o dia que ele vai abrir a boca e vai louvar o seu Senhor. Ele vai louvar, ele vai cantar louvores a Deus. Basta apenas confiar no Deus a quem você serve. Por que está deprimida a minha alma? Por que choras de melancolia? Olha para Deus e logo o louvará outra vez. Outra vez. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. É muito fácil entender esse texto quando a gente olha o que precede ele, onde contém as emoções do salmista, meios pelas quais ele utiliza para se manter firme. Muito fácil, tá? Então ele está dizendo assim: a situação aqui não está fácil, está tudo muito difícil, a circunstância, mas eu estou lembrando de Deus, daquilo que Ele pode fazer por mim, daquilo que Ele é para mim. Eu me lembro das coisas que Ele fez para mim, eu sei daquilo que Ele é capaz, e eu sei que Ele não vai me desamparar. Basicamente é o que ele está dizendo aqui, que diante das aflições, eu me lembro o que Deus já fez por mim. E eu quero que você se lembre, diante das aflições, aquilo que Deus fez por você. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. E aqui uma expressão de muitas misérias, muitos sofrimentos, parece que estão surgindo de todos os lados, parece que são intermináveis, abismo da ideia de tempo, de prolongamento, de espaço temporal, não é buraco, é a questão temporal, essa questão cronos, e parece que a coisa não vai terminar, né? Já viu aquelas pessoas, olha outra e diz assim: meu Deus, será que essa luta nunca mais vai passar? Né? Ela vai passar com certeza. Ela vai passar com certeza. Vai chegar um dia em que você vai voltar para cantar dentro da casa de Deus louvores ao Senhor. E você vai dizer: grande é o Senhor, grandes coisas tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes. O caos aqui tenta esmagar o servo do Senhor. Contudo, ele diz assim: o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Mesmo diante dessa situação, ele diz assim: por que não esperar em Deus? Por que não aguardar nele se ele está comigo? Por que tomar uma ação diferente daquilo que não seja confiar e clamar a esse Senhor? Porque certamente a sua bondade vai se manifestar ao meu favor. E é por isso que ele diz: contudo, ou seja, não nego. O Eterno prometeu me amar durante o dia, durante a noite, e cantar para mim a noite inteira. Me lembro de um salmo onde o salmista diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. A ideia é da mãe que ativa, que deita o bebê no berço
em que o bebê não tem nenhuma ação, absolutamente nenhuma ação, ele é o agente passivo de toda aquela cena, ele não tem mínimo de ação, e assim como a mamãe, né, ou a vovó, que pega o bebê e deita ele, cobre-o, beija, e deitá-lo faz em verdes pastos e deixa ele tranquilo, é exatamente assim que o salmista está dizendo: o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo. Ele vai cantar comigo, ele vai cantar para mim a noite inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Minha vida é um louvor a Deus. Basicamente é que o salmista está dizendo: existe um Deus que se importa comigo. Existe um Deus que se importa com você. Aishuribi ostefakio meha suikias. Existe um Deus que se importa com você. Ebi ostekias emi anstoupi ou de paz. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus a quem você serve. Olhe para o Senhor a quem você serve. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Existe um Deus que se importa comigo. Quem? Ele diz lá no final: o Deus da minha vida. Não é lindo isso? O Deus da minha vida. Eu estou aqui, a única razão da minha existência é o Deus da minha vida. E aí então no verso número 9, ele diz assim: direi a Deus, minha rocha. Há pouco ele disse que ele era o Deus da vida dele. Agora ele vai dizer: a minha rocha. Deus é a minha rocha. Somado ao Deus da minha vida, ele também é o Deus, a minha rocha, aonde eu firmo os meus pés. Uma rocha onde eu estou firmado e não vou deslizar e nem cair. Se não me falha a memória, em 1 Coríntios 3, eu acho que 10 a seguir, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução, diz assim: ninguém coloque outro fundamento além daquilo que está posto, que é Cristo Jesus o Senhor. E eu repito a você as expressões paulinas, dizendo: não coloque outro fundamento nas aflições da vida, nos confrontos internos dentro de você. A sua rocha é Cristo Jesus o Senhor. É lá onde você tem que estar firmado, é aí onde tem que estar os seus pés, porque senão certamente você não vai conseguir. E às vezes a gente faz como este homem: por que me decepcionaste? Por que tenho que caminhar chorando tanto, atormentado pelos meus inimigos? Isso aqui é um senso carnal. Isso aqui é uma natureza carnal, a natureza pecaminosa dele, diante das aparências externas, que não quer dizer que esta inquietude que alastra o coração do salmista nos diz que ele não confia em Deus. Essa é a sua fraqueza, como todos nós. Todos nós deslizamos todos os dias. Todos nós temos as nossas insuficiências, porque a nossa suficiência está em Deus. O Deus, a minha rocha, onde eu firmo os meus pés. E é assim que você deve sempre agir: confiar no Deus que é a sua rocha. O cristão mantém a sua atenção em Deus quando nele confia. Se você confia nesse Deus, você pode aplaudir esse Deus. Quem você confia, confiabilidade nesse Deus. É preciso confiar nesse Deus. Me parece que tem eu acho que não vive mais, foi um pastor, a maior Assembleia de Deus do mundo. Um dia, no seu diário, digamos assim, ele escreve que ele estava no púlpito com muita gente na igreja, e Deus falou para ele acerca de um paralítico que estava sentado no corredor daquela igreja, e falou: fala para esse paralítico andar no meu nome.
E ele disse: Deus, eu não vou fazer isso. Eu sou pastor de uma igreja enorme, se esse camarada não levantar. A situação que eu vou ficar diante de todo mundo, Senhor. E ele não disse no seu relato. Ele disse o seguinte: quando ele desceu, foi caminhando pelo corredor da igreja, ele falou bem baixinho: paralítico, levanta. E foi embora, para ninguém ver. De repente, quando ele virou, lá vinha o paralítico andando. Confiamos ou não confiamos em Deus? Se confiamos em Deus, a gente deve debruçar-se nele, lançar-se nele e entender que Ele é a minha rocha. A minha rocha. Então vamos encerrar, porque eu acho que eu já falei bastante, não é? Falei bastante. Vamos para a última e terceira atitude que o cristão precisa ter para manter a sua atenção em Deus. E é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é que você mantenha a sua atenção em Deus. Só isso. Não desvie os seus olhos. Mantenha-os fixados no Criador. O cristão mantém a sua atenção em Deus quando não baixa a guarda e o honra. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando me dizem, ou quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? E aqui, como eu já disse anteriormente, a tristeza de Davi era oriunda das flechas inflamadas do seu adversário, que insultavam o Deus a quem ele servia. Onde está o seu Deus? Desprezo do adversário oferecido consumia a sua fé. Ele era consumido por isso, pelo fato de alguém afrontar o Deus a quem ele servia. Uma espécie de zombaria. Isso aqui é uma zombaria, né? Uma forma jacosa de afrontar o Senhor, nosso Deus. É um golpe na alma de Davi. Isso tem que ser um golpe na nossa alma também, quando afronta o nosso Deus. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Na verdade, isso aqui é uma repetição, um refrão, o que a gente chama de coro na música, não é? Então ele está repetindo aqui o verso de número 5, exatamente o que ele está fazendo, tá? Ele mostra que mesmo naquela situação que ele estava, ele ainda não tinha vencido as tentações num só confronto. Isso pode acontecer conosco. Talvez a gente não vença tudo num só confronto. E Deus vai nos lapidar todos os dias, um dia após outro dia, para que a gente tenha mais confiança nele, nas novas experiências. Quando o adversário quiser assaltar a nossa fé e nos espremer, ele vai nos lapidar, nos vai fazer crentes melhores para a glória do seu nome. E eu acredito que esta é a proposta de Deus para a humanidade: nos tornarmos a cada dia mais parecido com Cristo, nos levar ao retorno do Éden e nos tornar originais e nos fazermos mais parecidos com o Senhor. Por que está deprimida minha alma? Por que choras de melancolia? Ele conversa com a sua alma, não? Consigo mesmo, e ele diz: olha para Deus, espera em Deus, olha para Deus, e logo você vai louvar Ele novamente, logo você vai falar dele novamente. E ele encerra o texto dizendo assim, olha que legal, este verso de número 11: pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Ele é a salvação da minha face. O que é a salvação da minha face, se não colocar um sorriso no meu rosto?
Porque ser cristão é sinônimo de felicidade, não é verdade? Cristianismo não é sinônimo de cara amarrada, de gente sisudos, mas cristianismo é sinônimo de pessoas felizes, de sorriso no rosto. E ele está dizendo aqui de forma muito clara, né? De forma bem transparente, que por que você está deprimido em minha alma? Por que você lida com melancolia? Olha para Deus, porque Ele vai colocar um sorriso no seu rosto novamente. Deus vai colocar sempre um sorriso no seu rosto, independente da circunstância. Por isso nós não devemos desanimar e desanimar nunca. Deus é o socorro da minha face. Ele é o socorro da minha face. Ele é que me faz sorrir, mesmo diante das circunstâncias difíceis que nós vivemos. Então, eu trago para você uma expressão de ânimo. Não desanime. A atenção do cristão deve estar voltada a Deus e não às circunstâncias. O cristão deve manter a sua atenção em Deus quando busca nele estreitar o relacionamento. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa falar mais com Ele. A gente precisa deixar Ele falar mais conosco, né? É como a gente quando está namorando, né? Eu também passei por lá. Faz aí 39 anos, mas eu passei por lá, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha, a gente tinha que escrever mesmo, né? Mas hoje, por exemplo, saímos da igreja, o jovem, casal de namorados, sai da igreja, se viram 5 minutos, 10, 15 minutos, chega em casa, aí manda um WhatsApp e diz assim: eu estou com tanta saudade de você. Como eu queria te ver, queria te ouvir a sua voz agora, né? Talvez não se contente em mandar só o texto, então manda uma mensagem de voz, né, para lidar com essa questão, porque eu estou com saudade de você. É exatamente isso que a gente tem que fazer com Deus. Deus, eu falei contigo agora, mas eu estou com tanta saudade, eu quero me relacionar com você. Eu quero falar mais contigo. Eu quero estreitar o meu relacionamento. Senhor, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero também ouvir a sua voz me dizendo que me ama, porque não há nada melhor no mundo do que amar e ser amado. Não tem nada melhor do que isso. O cristão mantém a sua atenção em Deus quando nele confia. Eu quero que você saia daqui confiando mais em Deus. Confie de verdade em Deus, né? Não só de expressões de palavras, mas em atos, um estereótipo que mostra a sua confiança no Senhor. Eu tenho certeza que se o meu netinho estivesse aqui em pé e eu ali embaixo, e eu dissesse assim, pula, ele pulava. E ele pula, porque ele sabe que se ele pular eu vou segurar. É assim que eu quero que você confie em Deus. Pula, porque Ele vai te segurar. Você vai estar na mão dele, tá? O cristão mantém a sua atenção em Deus quando não baixa a guarda e o honra. Deus é o socorro da minha face. É Deus que vai colocar um sorriso no nosso rosto. Amém, queridos? Então aplauda o Senhor. Obrigado pela sua paciência. Espero que eu consiga ajudar. Deus te abençoe muito. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Sorrisão agora na apresentação. Amém. Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos concede. Nas sextas-feiras é o dia de encontro com as igrejas da regional, aqui na nossa sede. Louvor a Deus, os irmãos sempre trazem as suas caravanas, não medem esforços depois de um dia de trabalho, uma sexta-feira cansativa para muitos, desde cedo no labor diário, seja nos seus afazeres domésticos ou nos seus trabalhos, nos seus labores, e tenho o prazer depois de estar aqui na casa de Deus. Nós louvamos ao Senhor por esses minutos bem aproveitados aqui. E também os irmãos trazem
a sua cooperação, o seu louvor, a sua presença aqui. Então vamos, gratos a Deus, apresentar os irmãos da Regional 3. Sede da Regional 3, Vila Barros, pastor Elias e a sua caravana. Por que vocês estão tão comportadinhos assim? Pastor, foi o pastor que inibiu vocês, não, né? Tá bom. Deus abençoe, muito obrigado pela cooperação. Bairro Cabo Sul, pastor José Carlos e a sua caravana. Deus abençoe, muito obrigado pela cooperação. Divinolândia, pastor Sandro Pirovani não está presente por motivo de enfermidade, mas disse que ia mandar uma boa equipe. A equipe então, Divinolândia, fique em pé, por favor. Irmão Marlene, cadê o Hugo? Tá bom, Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Jardim Santa Emília, pastor Manuel Vicente e a sua caravana. Todo mundo comportado também, foram inibidos, né, pelo pastor Manuel. Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Jardim Silvia, evangelista Marcelo Xavier, por favor, e a sua caravana, juntos a Subpraça 8, Ailton Jesus e a sua caravana. Estão os nossos irmãos, também comportadíssimos, né, irmão Marcelo? Deus abençoe aos irmãos. São Domingos, pastor Nemias de Oliveira e sua caravana. Tá bom. Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Os irmãos estão meio inibidos hoje, não sei o que aconteceu, né? Acho que foi os pastores que orientou para não... Agora, meus irmãos, as congregações que vieram com a participação dos pastores e a mini caravana, as representações. Vila Fátima, pastor Américo Guilherme e a sua caravana. Muito bem, Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Jardim Eliane, pastor Samuel Onival e a sua caravana. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Recreio São Jorge 1, pastor Marcos Roberto e sua caravana. Deus abençoe os nossos irmãos. Recreio São Jorge 2, pastor Geraldo Quirino e a sua caravana. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Jardim Acácio, o pastor Valdir Alves está. Pastor, e a sua caravana? Aí está os irmãos. Demorou, mas saiu, né? Deus abençoe. Parque Primavera, pastor Valcinei, ele não veio por motivo de trabalho, não deu tempo de chegar, mas ele disse que ia mandar uma boa representação aqui. Onde estão os nossos irmãos? Ai, graças a Deus. O pastor não veio, mas vocês podem fazer barulho. Deus abençoe. Meus queridos, mais uma vez os nossos sinceros agradecimentos por vocês, pela equipe de louvor, os músicos, ao pastor Ademir pela ministração da palavra. Com a autorização do nosso pastor presidente, quero convidá-los a estar em pé. Nós iremos agradecer a Deus, amém, e gratos pela vida de cada um dos irmãos. Vamos sair daqui abençoados por Deus. Irmãos com os seus lares também, que Deus abençoe. Foram todos apresentados? Pastor Elias, todos apresentados? Amém, graças a Deus. Vamos orar. Pastor Américo vai dar a bênção apostólica. Levante a sua mão e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos os teus servos, pastores e líderes da Regional 3, que não mediram esforços, ó Deus, vieram adorar o teu nome, Senhor. Abençoe a cada um, leva-os na tua paz, guardando e livrando de todo mal, é a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus
e a graça maravilhosa do Senhor seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: está terminado em nome de Jesus. Vão em paz.